Fala aí pessoal, Davi aqui falando. Bom, para quem está chegando agora, aqui a gente fala sobre automações no mercado financeiro. E hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo, porque além de mostrar aqui a atualização da estratégia que a gente está mostrando aqui rodando durante o ano todo, eu vou mostrar as mudanças que eu fiz, né? Então, ao invés de mostrar as estratégias, nós vamos logo para o dashboard e eu vou mostrar as mudanças que tiveram. Bom, esse gráfico aqui é a curva de capital da estratégia que a gente estava deixando executando no mini índice desde o começo do ano, né? Desde janeiro. Então, eu tinha falado que eu ia ver se eu mudava essa estratégia no meio do ano. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar logo. Na verdade, eu já mudei agora, quando completou os 3 meses. Porque assim, se essa estratégia ela passou os 3 meses lateral, é pouco provável que ela consiga reverter, né, consiga fazer uma curva de capital ascendente nos próximos três. Principalmente porque o payoff está um pouco degradado, né? O payoff que está muito tempo abaixo de 1. Era bem provável que ele se recuperasse aqui desse drawdown, mas existia uma grande chance dessa estratégia ficar lateral, né? Ficar aqui para cima e para baixo. Apesar de eu já ter abandonado essa estratégia, ela não é totalmente ruim, porque quando a gente consegue identificar aqui uma sequência grande de vários dias com loss, por exemplo, de mais de 250 negativo, a gente poderia simplesmente desligar o robô nessas épocas, deixar ele no simulador e depois, quando a curva começasse a reverter, deixar ele na conta real. Porque a gente percebe aqui que ele passa vários dias, né, fazendo uma sequência boa de gain, e depois, quando o mercado não encaixa com o setup, vem uma sequência grande de loss e acaba derrubando aqui a curva de capital. Mas a gente parou essa estratégia e eu criei uma nova estratégia e vou mostrar aqui para vocês. E já está rodando no mini índice. E essa operação que eu vou mostrar hoje já é na nova estratégia. Só que antes de mostrar essa estratégia nova do mini índice, eu vou mostrar aqui o que eu fiz no dólar. Né? A gente estava deixando duas estratégias, né? Uma no mini índice e uma no dólar. Essa do mini índice não deu certo, ela ficou lateral, não é interessante, e aí a gente vai abandonar ela e criamos outra. A do dólar, como o resultado foi considerável, foi um resultado bom, né, considerável. Então, o que foi que eu fiz no dólar? Eu aumentei a quantidade de contratos. Se a gente olhar aqui na alavancagem máxima, né, o robô entrava com um contrato, aumentava para dois e ficava com a alavancagem máxima de 3 contratos. Se a gente olhar aqui para trás, né, aqui vai ter no máximo três. Aqui 2, 1, 2, 3, mais a alavancagem máxima só ia até 3 contratos. E agora eu fiz o seguinte: a partir do dia 30, né, eu aumentei a quantidade de contratos nessa estratégia do dólar que passou aí no teste dos 3 meses. Então, passou no teste, aí eu aumentei para 3. Então, ao invés de entrar com 1, 2 e 3, agora o robô vai entrar com 3, 6 e 9. Então, aqui ele alavancou 6, né? E aqui ele já alavancou 9 ontem, né? Então, o nosso alvo, que era de 10 pontos, agora é de 30 pontos. Né? Mas também o nosso stop, ele triplicou. Né? Eu não lembro exatamente quantos pontos é o stop, mas ele levou um stop ontem aqui, ó, foi mais de R$ 600 o stop. Né? O stop está bem mais caro, o alvo também ficou melhor. Né? Aumentou proporcionalmente, tanto o alvo como o stop. Então, a tendência, né, é que essa curva de capital ela se mantenha, né, ascendente, na proporção da quantidade de contratos que nós colocamos agora. Como o loss ele está muito pesado, né? Então ele derrubou aqui a curva de capital para 214, mas ainda está positivo. Né? Em compensação, quando vier uma sequência de gain também, vai ser multiplicado por 3. E a nova estratégia, né, do mini índice é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Apesar de já ter uma operação aberta aqui, eu vou explicar primeiro a estratégia e depois a gente volta aqui para eu explicar essa entrada que já aconteceu aqui no mini índice. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o backtest, né, e vou rodar aqui um backtest no modo visual com essa estratégia para explicar para vocês o que é que essa estratégia faz. Né? Então vamos lá. Essa estratégia ela é baseada em fluxo. Né? A estratégia anterior era baseada em VWAP. Essa aqui,
Por exemplo, o robô entrou vendido, né? Pullback com absorção na tendência de baixa, isso mesmo. Aqui a média de 25 exponencial no gráfico de 1 hora. Né? Se a média estiver virada para baixo, o robô vai procurar compra. Se a média estiver virada para cima, o robô vai procurar. Não, se a média estiver virada para baixo é venda, se a média estiver virada para cima é compra. Isso é a primeira regra. A segunda regra é o seguinte: o robô, eu tinha feito um indicador de fluxo e eu injetei esse indicador dentro do robô. Então, esse robô ele vai analisar o fluxo, né, e ele vai ver o seguinte: aqui eu estou no gráfico, apesar da média ser de 25 no gráfico de 1 hora, eu estou aqui no gráfico de 5, né, no mini índice. Então, se houver uma sequência de pelo menos 3 velas de baixa a favor da média e em seguida uma vela de alta com absorção de venda, o robô vai entrar vendido a favor da tendência, né? Pegando esse pullback aqui no fluxo, né? Porque isso aqui significa, essa vela de alta aqui com absorção de venda, significa continuidade desse movimento de baixa. Então, a ideia aqui do robô é pegar a continuidade desse movimento, né, de baixa, se baseando pela leitura de fluxo e pela média de 25 exponencial no gráfico de 1 hora. Né? E aqui foi um exemplo de uma operação que foi no gain. Né? E a mesma coisa é para compra, né? Só que no sentido contrário. Aqui eu acho que, não sei se deu loss, aqui deu gain também. Né? Ele veio aqui, defendeu a posição, aumentou a quantidade de contrato, reduziu e aqui bateu no alvo. E a compra é o contrário. Né? Quando a média estiver virada para cima, né? Aí ele vai procurar uma sequência de 3 velas, aqui também já deu gain, e aqui deu loss, né? Aqui deu gain, e por aí vai. Aqui deu gain, ó, sequência de 3 velas de baixa, vela de alta com absorção de venda. Ele vende buscando a continuidade desse movimento aqui. Né? Deu gain de novo. Né? E por aí vai. Então a lógica da estratégia é essa. Né? E aí eu fiz o backtest, né? Rodei um backtest no período maior, vi que a expectativa matemática estava positiva, e aí a gente vai para a próxima fase, que é deixar o robô 3 meses rodando no simulador. Né? Então eu vou rodar um backtest aqui no período maior, vou ver se dá uma compra aqui, ó, pronto, aqui foi um exemplo de compra, né? E aí foi o contrário, foi uma sequência de 3 velas de alta, uma vela de baixa com absorção de compra, o robô entrou comprado, pegando aqui a continuidade do movimento, sempre a favor da média de 25 exponencial no gráfico de 1 hora. E agora a gente vai rodar aqui sem ser no modo visual, né? E aí ver aqui a curva de capital no backtest. Lembrando que isso aqui é backtest. Né? Por isso que a gente vai... Isso aqui é o primeiro filtro. Né? O segundo filtro é deixar a estratégia rodando 3 meses e a gente vai ver depois como se comporta, né? A curva de capital. Isso aqui é a curva de capital, né, do backtest dessa estratégia que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, enquanto roda o backtest, eu já vou explicar essas duas operações que aconteceram aqui. Né? Aqui foi a mesma coisa. Né? Eu tenho aqui uma sequência de 3 velas de alta, seguida por uma vela de baixa, com absorção de compra aqui. Né? Aqui não está aparecendo a bolinha verde, mas às vezes ela fica atrás dessa amarela. Né? Então aqui teve uma absorção de compra nessa vela de baixa, depois desse movimento de alta aqui, o robô entrou comprado, né, e pegou esse movimento. E aqui tem um detalhe, né, eu melhorei também a relação risco-retorno, né, para não cair no erro da estratégia anterior, que estava com payoff muito ruim. Né. Então aqui eu aumentei o alvo, né, eu não lembro se eu mexi no stop, mas eu aumentei o alvo para deixar aí mais proporcional, né, o tamanho, né, do alvo com o tamanho do stop, né, quando a gente levar o stop. E aqui foi a mesma coisa, né, deu uma outra operação, sequência de 3 velas de alta, né, uma vela de baixa com absorção de compra. O robô entrou aqui comprado, né, chegou aqui perto de pegar aqui a parcial, mas não pegou e já está indo para o alvo. Né? Então a lógica é essa. Aqui a gente não olha mais para ver o up, a gente vai olhar para a média, né, e vai olhar para o movimento e uma absorção, né, a favor do movimento em uma vela contrária, para pegar o pullback e uma continuidade do movimento. Né? Então, eu vou só esperar aqui o backtest rolar, mas deixa eu ver aqui, enquanto isso, se teve operação no dólar. Né? No dólar também não teve operação, então a gente vai mostrar só essa operação aqui do mini índice. Mas, como não terminou ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou logo voltar para o dashboard e a gente vai ver aqui como é que está a curva de capital nessa estratégia. Bom, essa estratégia, né, voltando aqui para o gráfico,
a gente levou um loss ontem, né? Então ela começou ontem, ó, o robô fez a mesma coisa aqui, uma sequência de 3 velas de alta, uma vela de baixa com absorção de compra, o robô entrou, né, e levou um stop. Ele estava até certo, né? Teve um movimento de continuidade aqui de alta, mas ele entrou aqui no ponto errado, né? O movimento de pullback foi mais profundo e muito forte, e o robô levou um stop na primeira operação dessa estratégia, né? E na segunda aqui foi gain, e a terceira também já está indo para o alvo, né? Então a gente espera que a taxa de acerto dessa estratégia seja satisfatória, né? Aqui no gráfico de 1 hora a gente vê que realmente faz sentido, né? Tá um movimento bom de alta aqui no gráfico de 1 hora, né? E vamos ver como é que se desenrola essa operação, né? Não sei se vai zerar até o final do vídeo, mas eu vou mostrar logo aqui no dashboard, né, para ver como é que está a curva de capital dela. Então, aqui vai ficar do jeito que está, né? Nós abandonamos essa estratégia aqui, ela finalizou com esse saldo. Ah, não, esse aqui é o dólar, né? Essa aqui que a gente abandonou foi essa aqui do mini índice, né? Ela ficou com saldo de 659 negativo e a gente está encerrando ela com 134 operações, 56 pregões, 101 gains, 33 loss. Essa taxa de acerto está até boa, né, mas o payoff está ruim, né, e a gente não vai continuar com essa estratégia. A nova estratégia é essa aqui, o WinGL Fluxo M5, né, que é essa aqui. Começamos com loss, né, do 271 negativo, né, e com a operação de hoje já reduziu aqui para 217,50 negativo ainda, né, mas está no começo, né, agora que tiveram 3 operações, né, em 2 pregões, então ainda está no começo dessa estratégia. E o dólar, né, como eu já tinha mostrado, ele ficou aqui com esse movimento aqui de baixa, porque eu aumentei, né, a alavancagem no dólar, né, a alavancagem do dólar foi aumentada, né, e no dólar nós estamos hoje com 67 operações, 46 pregões, 48 gains, 19 loss, resultando aqui nessa taxa de acerto de 71,64 e esse payoff aqui de 1,05, né? Ainda pode variar muito, porque eu aumentei há pouco tempo a quantidade de contratos, mas a tendência é que se mantenha a mesma proporção, a mesma taxa de acerto com o mesmo payoff, né? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, né? A operação aqui do mini índice ainda está rolando, né? Não terminou. O backtest aqui já terminou. Eu vou até fechar aqui, vou olhar aqui no backtest, né? E ele deu um resultado aqui de 38.286, né? Nessa estratégia, lembrando que é no backtest, a gente ainda vai validar no simulador, né? E esse período foi de 2023, né, até agora 17 de 1 de 2026, o período desse backtest. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!